Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela da TV no canal Futura e também na internet. Acesse o nosso site futura.org.br para você descobrir tudo sobre a nossa programação. E a expectativa de vida do brasileiro chegou a 74,9 anos de vida. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmam a tendência de crescimento da taxa no país. No ano 2060, a estimativa é que os brasileiros vivam, em média, 81 anos e a população com mais de 60 anos passe aí dos 58, chegando quase aos 60 milhões de pessoas. E você em casa, já pensou no que vai fazer quando estiver bem velhinho? Pois é, segundo o IBGE, o número de idosos que vivem sozinhos chegava a 3 milhões no ano de 2011, o que representa aí 14% do total de brasileiros nessa faixa etária. A Lei número 10.741, em vigor desde 1º de outubro de 2003, instituiu o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade. O Estatuto prevê que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar os direitos básicos do idoso. Mas e aí, em qual momento é preciso intervir na esfera privada e oferecer assistência a essas pessoas? A nossa legislação brasileira determina que o idoso seja atendido primeiro pela própria família, em detrimento do atendimento em asilos, exceto os que não possuam família ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Mas aí definir esse momento delicado pode acabar esbarrando no direito à liberdade, direito ao respeito e à dignidade do idoso. Pois é um tema muito delicado que vamos discutir no programa de hoje. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio ao meu lado o Rodrigo Martins, que é médico geriatra e coordenador médico do Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso da Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro. Rodrigo, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Também conosco no estúdio está o porteiro Francisco Cleiton de Araújo Silva. Ele recebeu treinamento específico para auxiliar os idosos que moram no prédio onde ele trabalha aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Tudo bem, Francisco? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. E daqui a pouquinho a gente conversa também com o Bertoldo Matheus de Oliveira Filho. Ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões nas redes sociais. Primeiramente, coloco aí para você o nosso facebook.com/canal Futura Oficial. Você vai encontrar aqui essa chamada que eu fiz especialmente para você que acompanha o nosso programa na internet, participa aí através do Facebook. Aqui embaixo você pode curtir, comentar, compartilhar a sua história, se você cuida dos seus avós, se você é idoso e gosta ou não gosta de pedir ajuda para os outros, compartilhe essa história com a gente que eu coloco aqui na roda para os nossos entrevistados também repercutirem. Ou ainda, mande mensagens para a gente também na internet, no Twitter, aqui ó, @Canal Futura é o nosso perfil. Ou ainda temos o bom e velho telefone, que é o 0 Operadora 21 2273 5020, números na tela, estamos aqui no aguardo da sua participação. Já começo colocando para você aí na tela, você vai ver na internet essa foto aqui com um grupo de porteiros aqui no Rio de Janeiro que foram capacitados no curso do SENAC, que é o Porteiro Amigo do Idoso. É esse projeto que o Francisco, que está aqui no estúdio com a gente, participou. Francisco, você fez o curso quando? Está com mais ou menos uns 2 meses. Uns 2 meses? E aí, você mora e trabalha num prédio com muitos idosos. Copacabana, para quem não sabe, é um bairro aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Tem a maior concentração de idosos por metro quadrado do Brasil. Então, tem muito idoso em muitos prédios onde vivem mais idosos do que jovens. Então, o porteiro acaba assumindo muitas responsabilidades, né? Como é que é o dia a dia de lidar com tantos idosos no prédio? Com certeza. Como você mesmo falou, é uma responsabilidade muito grande. Você tá ali de frente, tudo é você. Eles precisam, eles contam sempre com você e a gente ajuda como a gente pode. Né? Muitas vezes a família não está próxima, né? Os familiares visitam, mas também não moram juntos, então o idoso sozinho precisa de um auxílio, né? É verdade, a maioria já tem suas próprias famílias e, como você mesmo falou, não moram com os idosos e aí eles dependem muito da gente. Né? Eles dependem que a gente troque uma lâmpada, que a gente coloque uma água, até mesmo a gente ir no mercado fazer compra para eles. Então, assim, dependem muito da gente.
E tem a questão da saúde também, que muitas vezes vocês acabam prestando primeiros socorros. O Francisco estava me contando aqui de um acidente que aconteceu com uma moradora, você teve que prestar o auxílio, o que aconteceu? Ela saiu para caminhar, porque assim, durante a semana ela caminha com o filho dela. E no final de semana o filho dela sai, vai para um sítio com a esposa e ela acaba vai caminhar sozinha. Aí um domingo, certo domingo ela saiu para caminhar e na volta da caminhada ela escorregou, chegou a cair na portaria. E aí eu estava sozinho, que o faxineiro não tinha chegado ainda, e aí eu tive que fazer os primeiros socorros. Ela caiu, levantei ela, só que ela não queria o médico. E aí eu tive que imediatamente liguei para o síndico, pedi para ele levar ela no médico, e aí a gente acabou convencendo e ela foi ao médico, mas ela queria que eu fosse com o médico com ela. Teve essa resistência e também tem o auxílio de um profissional, né, Rodrigo? Muitas vezes isso acontece, esse caso que o Francisco coloca, muitos idosos têm resistência em querer pedir ajuda, né? Até quando é de um médico. Sim, exatamente. Eles demoram às vezes a procurar e retardam o diagnóstico. Isso pode desde ser uma coisa simples, um quadro de hipotensão postural, uma baixa de pressão, ou ser algo mais grave, que sendo diagnosticado já poderia ser tratado, como uma doença coronariana, alguma doença importante do coração. E nesse caso das quedas, né, as quedas isso. infelizmente são muito comuns entre os idosos, principalmente por conta da qualidade das nossas calçadas, então acaba provocando muitas quedas mesmo, né? Sim, a queda é importantíssimo. Inclusive a gente gasta muito com queda de idoso, né? O idoso cai e geralmente ele se machuca. Ele é mais frágil, então tem maior risco de fratura de quadril ou de traumatismo craniano. E isso leva a um quadro mais arrastado na saúde, digamos assim, uma internação mais prolongada. E se ele não buscar ajuda no momento da queda, pode prejudicar ainda mais e agravar ainda mais o quadro? Sim, sim. Inclusive com o próprio óbito, né? Que seria a pior coisa. Ou ele depois ter uma reabilitação mais complexa, sendo mais difícil de ter uma reabilitação. Bom, eu sei que você trabalha no programa de atendimento domiciliar desde 2010 e a gente falava um pouquinho aqui sobre essa resistência ou qual momento de fato, né, o médico pode chegar, interferir na rotina do idoso. Como é que é essa abordagem de vocês no programa? Bom, na casa é completamente diferente, porque isso foi até uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né? A gente está acostumado a dar as ordens e quem entra no centro de saúde é obedecer. A casa é uma visão diferente, você tem que respeitar as rotinas do idoso por muitas vezes, você tem que entender a dinâmica familiar, você tem que pedir com licença quando entra em casa, então você entra no ambiente do idoso. Mas dentro do ambiente é capaz de você fazer muitas mudanças, você consegue às vezes mudar ou as relações em torno do paciente ou o próprio ambiente em si. Mas também tem que ir com jeito, né? Sem chegar também ditando ordem, porque é o ambiente privado, né? A casa daquela família ou daquele idoso. Não adianta, um dos conceitos da reabilitação é tentar deixar o idoso mais independente e mais autônomo. Se a gente evitar a autonomia dele, começar a colocar o comando e tirar a autonomia, né? Ele perde a função. Então, uma das coisas que a gente propõe é dar autonomia para aquele idoso, dar aquela escolha. A gente faz isso através de ensinamento, a gente empodera a família e eles para eles terem autonomia de decisão, de saber o que é melhor para eles. Muito bacana. Eu vou chamar agora então também para a nossa conversa, direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Bertoldo Matheus de Oliveira Filho. Ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso. Tudo bem, Bertoldo? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de participar do programa. A gente está com o retorno do áudio, acho que agora melhorou um pouquinho. Então fala para a gente de que forma é feita a avaliação, né, para prestar auxílio, ou também no caso, extremo de ter que internar o idoso. A gente fala um pouquinho sobre essa avaliação, né, do dia a dia, da rotina do idoso. Como é essa aproximação até, de fato, poder prestar um auxílio? Olha, o Ministério Público, né, no Brasil inteiro, ele tem promotorias especializadas de proteção ao idoso. Essa garantia de dignidade e atendimento ao idoso é feito principalmente com a fiscalização das entidades de abrigamento, no sentido de que ali haja um ambiente ideal para receber aquele idoso que, por abandono ou por qualquer outra circunstância, necessite de abrigamento. Todavia, essa, como foi dito até mesmo por você, é a última medida. O que a gente gosta mesmo, como medida mais eficaz, é a fixação dos vínculos familiares.
Isso é feito também pelo Ministério Público através da assistência social, que procura convencer os familiares da importância de o idoso conviver com o seu meio familiar. Na verdade, o Estatuto do Idoso tirou o envelhecimento da condição de estigma social para elevá-lo à categoria de um direito personalíssimo, né? Então, conferindo garantias para que o idoso tenha o exercício da cidadania assegurado naquele período que se convencionou chamar de terceira idade. Muito bem, o Bertoldo mencionou o Estatuto do Idoso. Quero aproveitar e colocar na tela para você de casa aqui, ó, no site da Secretaria de Direitos Humanos, sdh.gov.br. Você tem aqui muitas informações sobre o Estatuto e o texto também está na íntegra aí na internet, basta você acessar. É importante, né? Sempre promovo aqui no Conexão que você conheça as nossas leis para a gente de fato cobrar aí também do poder público o posicionamento e o atendimento adequado. Agora, de certa forma, Bertoldo, como é possível tentar sensibilizar a família, né? Quando há o caso de abandono, por exemplo, vocês lidam com casos de denúncias, por exemplo, né? Quando há o abandono do idoso, é possível reverter isso, sensibilizar e que a família, já que o Estatuto prevê que a família deve ser a primeira procurada no momento de auxiliar e assessorar esse idoso? Sim, nós temos uma nova ferramenta hoje que é a mediação, né? Então, é realizada a mediação sobre a situação do idoso com os familiares. E muitas vezes se conseguem arranjos interessantes, como por exemplo, quando o idoso já está numa fase em que ele necessita da interdição, porque ele não consegue mais praticar os atos da vida civil por si, houve situação em que a gente criou uma curatela rotativa, né? Um determinado período, um familiar ficava incumbido de cuidar daquele idoso em situação de fragilidade, mas preservando necessariamente aí, no caso, né, o vínculo familiar, que é o mais importante. Sem dúvida, Bertoldo. Eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Quero aproveitar já e chamar você de casa para participar do nosso programa. Já coloquei aqui na tela. Vamos lá mais uma vez as nossas redes sociais. Está aí o Facebook para você entrar aqui embaixo desse post. Você pode curtir, comentar e compartilhar nossas questões, deixando registrada aí a sua posição em relação aos cuidados aos idosos. Também temos o Twitter, que eu coloco de novo para você, @Canal Futura, ou ainda o telefone que vai aparecer na tela daqui a pouquinho. Já temos aqui a participação da Margarete. Obrigado, Margarete, pela mensagem. Ela disse que a qualidade de vida do idoso está relacionada à autoestima, ao bem-estar, mas que para isso existir uma série de fatores são necessários, como o fator econômico, a atividade física, intelectual, o lazer e o principal, contato com a família. Pois é, Rodrigo, esse contato aqui que a Margarete aponta da família, muitas vezes, o Bertoldo também já apontou, que a família muitas vezes deixa de lado. Como é quando vocês têm que fazer esse atendimento de saúde, né, para o idoso que precisa de um cuidado, não tem um cuidador? Como é essa difícil situação? A gente trabalha com uma intermediação de conflito, né? A gente tem um mediador. Às vezes tem que parte da equipe inteira. A gente tem uma equipe completa, tem médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social, fisioterapeuta, fono e psicóloga. Então, geralmente vai o médico, a psicóloga e assistente social em casa e a gente conversa, nós marcamos com a família inteira, né? E muitas vezes, a gente tem que chegar numa negociação, não deixa de ser uma negociação. Ó, tem um cuidador que é sobrecarregado, um familiar que geralmente assume, ou ele é sobrecarregado porque ele assume ou porque está mais interessado no caso, né? E os outros participam menos. Então, a gente tenta chegar numa intermediação, ó, você vai participar financeiramente, você vai poder vir segunda, quarta, e você terça e quinta. E a gente precisa fazer o acompanhamento disso para ver se isso está dando certo, né? Às vezes a gente consegue contornar a situação sem antes chegar num caso judicial, sem se transformar num caso judicial. Mas muitas vezes um cuidador geralmente assume e ele sente aquela sobrecarga toda em cima dele, cuidando daquele paciente, né? A gente, como instituição, a gente consegue dar um apoio para esse cuidador. E compartilhar um pouco essa responsabilidade. Exato. O Francisco, como porteiro, também às vezes acaba assumindo um pouco a responsabilidade quando a família não está presente. Isso acaba aparecendo às vezes, o familiar não aparece, o idoso acaba pedindo uma ajuda maior ou abrindo mesmo o peito, falando, reclamando um pouco do dia a dia, da dificuldade de estar sozinho. Com certeza. Como você mesmo falou, a gente faz parte da família deles, até porque... Está mais próximo que o próprio mais familiar. próximo deles, exatamente.
E você acredita que tem idosos que confiam tanto na gente que eles chegam a falar coisas pra gente que eles não falam com o próprio filho ou filha, sei lá. Eles têm assim uma confiança muito grande, porque eles sabem que o que ele falar com a gente, fica com a gente. E isso não, eu vou falar assim, questão de mim, isso não é só o idoso que chega pra você e fala pra você. Que tem muita gente que diz, gente idoso só fala besteira, só fala bobagem. E isso não é verdade. Tem os idosos que ouvem bem, sabe, aconselham a gente muito bem. Tem idosos que a gente troca uma ideia, não só a gente ouve eles também passam coisas importantes pra gente. Tem essa experiência de vida que eles trocam também, né? Com certeza, até porque eu sempre, meus pais também são idosos e assim, eu gosto muito de conversar com meus pais. Lá onde eu trabalho e moro também no prédio que eu trabalho, tem idosos lá que, nossa, chega pra gente e fala as coisas. Eu também, às vezes a gente tem problemas pessoais também, a gente fala, sabe? E é aquela ligação entre eles. Isso é muito importante. Tem idoso que chega, conversa, sabe? Confia em você. E de uma forma ou de outra você passa a confiar nessas pessoas também. Muito bacana. É muito gostoso mesmo. Quero voltar a chamar agora o Bertoldo, que conversa com a gente lá de Minas Gerais. Bertoldo, quando não há uma solução amigável, né, por conta da mediação de conflitos, de fato existem as denúncias de abandono, quais os próximos passos, no caso mais extremo, né, de que de fato o idoso precisa de um auxílio e a família, enfim, ou não presta esse auxílio, não há quem cuide, como de certa forma a justiça acaba interferindo nesses casos? Olha, nesse caso extremo há uma ponderação de valores, né? Quer dizer, o direito à liberdade e à livre escolha do idoso, em comparação com o direito à vida, né, ele cede. Ou seja, se há um risco à vida, às vezes a internação significa a segurança necessária, né? Embora seja uma medida extrema, muitas vezes é ela que tem condições de preservar a vida do idoso. Então ela é realizada através de um pedido do Ministério Público, né, no sentido do abrigamento desse idoso em situação de risco grave. Muito bem. Bertoldo, a gente sabe que você acompanha a questão dos direitos humanos desde 1989, então bem antes, né, do Estatuto do Idoso entrar em vigor em 2003. Como é que você avalia a aplicação do Estatuto? Sei que você acompanha mais de perto em Minas Gerais, mas, de certa forma, houve, de fato, um avanço nas políticas públicas, nessa assistência aos idosos a partir do Estatuto? Ou ainda está lá na lei e não foi aplicado? Não, é verdade o seguinte, que o Estatuto do Idoso, ele significou um marco importante no tratamento dessa questão, né? Porque nós passamos a ter aí 118 artigos regendo uma situação de vida pela qual todos nós vamos passar um dia. Mas o Brasil é um país de muitas carências ainda e não seria diferente nessa parte. O que a gente tem, às vezes, é uma dificuldade da implementação das políticas públicas. Por isso que aqui em Minas Gerais existe esse centro de apoio operacional, e creio que em outros estados também existem outros congêneres, no sentido de fazer esse intercâmbio, né, entre a política pública e a sua efetividade no local de abrigamento, de assistência, de atendimento aos idosos, né? A gente procura os atalhos no sentido de conseguir que os equipamentos que os idosos necessitam para uma vida digna, eles tenham uma efetividade onde eles residem. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, é um estado que tem muitos municípios e às vezes as instituições são carentes. Você faz, por exemplo, uma fiscalização apontando alguns erros, alguns equívocos, algumas necessidades, e aquela instituição não tem nem condições de realizar aqueles melhoramentos necessários, né? A grande parte das instituições vivem se sustentam com o benefício de prestação continuada ou aposentadoria dos idosos, né, que ali são internados. É um valor ainda muito pequeno e desse valor tem que se preservar 30% para que o idoso gaste consigo, ou na aquisição de remédios, ou na aquisição de roupas. Então é uma situação muitas vezes de penúria. Por quê? Porque, na verdade, a proteção ao idoso ela deve se efetivar através de uma rede, e isso ainda não está muito bem compreendido. Se determinado município, por exemplo, não tem uma condição de abrigamento, eles entendem ainda que isso é uma justificativa para não fazer nada, quando, na verdade, a ideia
tanto do SUAS quanto do próprio Estatuto do Idoso, é criar uma rede de proteção. Ou seja, se não existe no local um atendimento que aquele idoso necessita, é preciso que em outro local se consiga isso, nem que seja através de cooperação entre os municípios, entre as instituições. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando essa questão, mas por agora eu preciso me despedir de você, Bertoldo. Muito obrigado pela participação no Conexão de hoje e bom trabalho aí para você. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, é um desafio mesmo com aparece, né, na fala do Bertoldo. Rodrigo, você também mencionou a questão da rede, né, de tentar distribuir um pouco mais essa responsabilidade. O Francisco também acompanha isso no dia a dia, junto aí aos idosos que precisam de auxílio, de fato, né, desde uma conversa, desde um ouvido de um amigo ou ao auxílio em questões mais práticas do dia a dia, mas de fato é preciso compartilhar um pouco mais essa responsabilidade. Quero aproveitar e mostrar para você de casa, na internet, o site aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro sobre o programa que o Rodrigo acompanha, que é de atenção domiciliar ao idoso. Aqui tem algumas fotos de atendimentos, né? Esse programa é desde 2010 lançado aqui na Prefeitura do Rio. O Rodrigo está aí no passo a passo e acaba não só na questão da saúde, na questão do comportamento, da relação das famílias, acaba interferindo também, né, Rodrigo? Claro, claro. A gente tenta dar todo o suporte. A gente é um programa que é programa para encaixar na rede, nessa rede de atendimento do idoso que a gente falou. A gente tenta bem se conectar com as clínicas de família, nós trocamos informações com as clínicas de famílias e o hospital para estar dando todo o suporte ao idoso, né? Que é esse idoso que geralmente necessita, ele é um idoso que perdeu a autonomia, perdeu capacidade funcional e é o que está mais precisando de suporte, de informação, e é o que a gente faz. Muito bacana. Bom, o curso que o Francisco participou de Porteiro Amigo também está com inscrições abertas, em próximas turmas. Você pode entrar aí no site do Senac, que eu vou colocar de novo para você conseguir visualizar as outras informações, Senac do Rio, mas tem também em outros Senacs pelo Brasil. E valeu a pena. Você aprendeu bastante no curso, Francisco? Com certeza, aprendi muito mais, ajudou mais, clarear mais as ideias, com certeza eu aprendi mais. Até porque quando você faz um curso desse, você não entra lá e sai do mesmo jeito. Sempre você adquire alguma coisa. E eu aprendi bastante, clareou mais as ideias, aprendi a ouvi-los mais, né? Até porque eu já fazia isso, mas aí a gente passa a ouvi-lo mais. Tem gente que às vezes, nossa, como é gostoso conversar com aquela pessoa. E assim, o curso foi muito importante. Bacana, né? Importante também se colocar no lugar do outro, né? Como eu abri o programa dizendo aqui, lá em 2060, boa parte da população brasileira vai chegar na idade mais avançada. O Rodrigo mesmo estava dizendo aqui, a gente vai ter cada vez mais jovens e cada vez mais idosos, ou seja, a gente tem que se colocar no lugar também de onde estaremos no futuro, né, Rodrigo? Exatamente. Em 2050, o cenário de idosos com apenas 65 anos chegarão a 1 milhão com 65 anos e 1 milhão de homens e 1 milhão de mulheres, sem contar até os 80 anos, que é a expectativa de vida. Então teremos mais idosos do que mulheres. Nós temos que se preparar, tem muita coisa para fazer, tem que mudar a cultura. A cultura do idoso, da forma que tratar, a gente tem que aumentar a autonomia do idoso e aumentar a independência. Muito bem. Fica esse recado também, essa provocação para você repensar como lida e como vê os idosos, seja ao ceder o seu lugar no ônibus, no metrô, ajudar a atravessar a rua, né? A gente pode dar um auxílio aí, não sendo mesmo família, ou não sendo poder público, cada um de nós tem uma responsabilidade também como sociedade. Então, fica essa reflexão, mas por agora já encerramos aqui. Obrigado, Francisco e Rodrigo. Foi um prazer receber vocês aqui hoje. Obrigado. Valeu. Você de casa, eu te espero aqui então de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Também temos exibições 00:30 e 7h30 da manhã. Ou ainda um encontro marcado a qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.